E é possível eliminar completamente a celulite ou o objetivo é apenas melhorar ali a aparência? Não, o objetivo é a gente tratar e eliminar de forma definitiva. Ai, Sim, que ótimo. é super possível, né? Eu realizo isso corriqueiramente no meu consultório. A gente tem aí um tratamento, né? O protocolo que a gente chama de Gold Incision. Então, a gente vai associar os bioestimuladores, porque a gente sim. vai promover uma melhora global da pele e a gente associa realmente esse descolamento seletivo de todos os septos. A gente fazendo esse tratamento, Saori, as celulites não retornam, principalmente as que a gente tratou. Claro que é super importante manter hábitos saudáveis, atividade física, alimentação, e o que a gente observa já há longos anos tratando essas pacientes é que realmente a paciente fica totalmente curada, vamos dizer assim, da celulite. Pode ser que com o processo de envelhecimento, seja pelo ganho de peso ou pelo perda de peso em excesso, surjam novas lesões, mas as que já foram tratadas, elas não retornam. Nossa, maravilhoso, é um consolo, né, pra gente. Se você tem problema aí com celulite, a doutora Manuela tem a solução pra você. Com certeza. Doutora, e quando a gente fala sobre estrias, as estrias nos glúteos, ela também tem tratamento? Tem, Saori. Essa me faz até lembrar de uma consulta recente de uma paciente e ela falou que eu fui muito honesta, mas eu preciso ser, não é mesmo? A celulite ainda é um desafio, a estria ainda é um desafio muito significativo no consultório para todos os profissionais, porque a gente não tem nenhum tratamento que seja definitivo e que eu suma por completo a estria. Eu costumo sempre explicar que a estria é uma fratura na pele. Então, a pele ela precisou se esticar, ela não teve estrutura suficiente para acompanhar esse estiramento e aí ali ficou realmente uma falta tecidual, né? A gente pode, claro, associar tratamentos como bioestimuladores, lasers, microagulhamento para melhorar o aspecto dessa estria, mas te garantir que eu vou fazer com que a sua pele volte a ser 100% o que ela era sem a estria, infelizmente a gente ainda não tem tratamentos com esse objetivo. Na verdade, a gente ainda não conseguiu chegar nesse objetivo. A gente vai melhorar o aspecto, a espessura. Algumas a gente realmente consegue fazer com que elas desapareçam, mas sempre vai ter ali uma leve percepção, sim, das lesões. A gente vê muito avanço das tecnologias, né, na área de estética, e a gente escutou muito falar sobre o ultrassom microfocado. Ele também é utilizado para tratamento de alguma coisa nos glúteos? Sim, existem alguns protocolos específicos para o glúteo e que a gente consegue realmente potencializar todo esse planejamento terapêutico. O ultrassom microfocado, para quem não conhece, ele é um aparelho de laser que ele tem uma ponteira que ele faz disparos e nesses disparos eles fazem pequenos pontinhos de coagulação. Então, só para você entender, eu já fiz até mesmo essa demonstração. Se eu pegar um pedaço de bife, um frango, né, que ele tá cru, e eu disparar com esse aparelho nesse pedaço de peito de frango, você vai ver que ele fica como se ele tivesse aquecido. Olha. E retrai um pouquinho. Então, ele vai emitir um calor e ele vai objetivar principalmente, às vezes a gente consegue estímulo para consumir um pouco da gordura, mas a gente consegue principalmente para a questão da flacidez. E os protocolos que existem é principalmente para auxiliar nesse reposicionamento e nessa sustentação glútea. Então a gente faz principalmente ali no polo mais superior do glúteo para a gente conseguir definir melhor aquela área. A gente precisa lembrar também que o glúteo ele não é uma estrutura isolada, a gente tem toda uma moldura, então a gente consegue tratar os flancos, o culote, a bananinha, porque a gente melhora a região como um todo. E das tecnologias que existem, o ultrassom aqui é o mais utilizado ou tem alguma outra assim que... Eu sou fã do Morpheus, Saori. Pode contar pra gente, que esse eu não conheço, para o pessoal também ficar sabendo sobre. Perfeito. O Morpheus é uma radiofrequência microagulhada, então quando eu disparo, ele também tem esse objetivo de fazer pontos de coagulação, mas ele faz uma boa retração de pele, principalmente da pele superficial. Então aquela paciente que principalmente já preencheu, já fez bioestimulador, mas ainda tem uma flacidez residual, o Morpheus a gente consegue fazer em toda essa região do glúteo, da bananinha e dar uma colada nessa pele. Olha, maravilha, não conhecia, mas é bom isso, a gente ter sempre informações novas e atualizando, né, doutora? Sim, com certeza. E qual é a principal vantagem desses protocolos personalizados? É a gente pensar que nós somos seres extremamente, como que eu vou te dizer?
Nós somos seres únicos, né? Então a gente precisa realmente personalizar, porque por mais que anatomicamente a gente seja muito parecido, mas cada pessoa tem as suas alterações e as suas individualidades. Não tem como eu fazer a mesma quantidade de volume que eu fiz, por exemplo, em você, numa paciente que tenha um biotipo completamente diferente do seu, Saori. E mesmo se eu fizer numa paciente que o biotipo de vocês sejam muito parecidos, o resultado não vai ser igual. Então a gente precisa realmente individualizar e personalizar justamente para a gente alcançar o objetivo final da paciente. Eu falo muito também, né, doutora, que às vezes o que é lindo em outra mulher, em mim vai ficar desproporcional, vai ficar esquisito. Com certeza. Não encaixa, né? Então, esse tratamento personalizado é maravilhoso, por isso que a gente vai entender o que é melhor pra gente. Com a nossa certeza. melhor versão. Agora vamos entrar num assunto polêmico, que é o ácido hialurônico versus o PMMA. Que muita gente também confunde esses dois, né? E Sim. fica com muito medo, com muito receio. Então, primeiro, explica pra gente qual que é a diferença entre o ácido e o PMMA. Vamos lá. O ácido hialurônico, ele é um produto absorvido, né? Ele tem partículas, né, que são micropartículas de um gel, que é o próprio ácido hialurônico, né? O principal sítio de aplicação do ácido hialurônico, ele é no tecido subcutâneo, né? A gente não coloca superficial, porque senão eu, você e as pacientes vão sentir realmente as bolinhas de ácido, que nem, não sei se você já preencheu alguma vez o lábio, mas é muito comum às vezes de ficar no lábio pequenas bolinhas realmente do ácido hialurônico. Ele é um produto que a gente tem uma enzima natural, que o nosso organismo, ele degrada gradativamente esse ácido, mas a gente também tem um antídoto que é a hialuronidase, que a gente consegue degradar, né? E o resultado dele é um resultado imediato. Então, eu coloquei uma quantidade X de ácido hialurônico, eu vou ter aquele resultado imediatamente, né? Ele vai ter um pouquinho de inchaço, ele vai depois dar uma acomodada, mas é aquele resultado final. O PMMA já é um produto completamente diferente. O PMMA é o polimetilmetacrilato, ele tem essas partículas esféricas, a gente fala que elas são biopolímeros, e o plano de aplicação dele é intramuscular, é diferente do ácido hialurônico. O PMMA, né, ele é um produto que ele é definitivo, e a grande diferença dele, por exemplo, para outros produtos, é que o tamanho da partícula do PMMA, o nosso organismo ele não consegue englobar e degradar essa partícula, por isso que ela se mantém ali no nosso organismo. A resposta do PMMA é um pouco diferente. Quando a gente coloca dentro do músculo, você vai ter ali um resultado imediato, mas ele vai ter um pico de inchaço muito importante nos primeiros 2, 3 dias até os 15 dias, ele murcha e depois ele volta a crescer. Então, enquanto o resultado do ácido é imediato, o resultado final do PMMA é normalmente com 90 a 120 dias. Né? Então, tem essa diferença de aplicação. A gente sabe que tem as suas indicações formais com relação à aplicação do PMMA junto à Anvisa, né? E que são principalmente em queixas reparadoras e de lipodistrofias, que é quando a gente tem ali a perda tecidual, quando o tecido subcutâneo ele não é muito bem organizado e muito bem distribuído no glúteo da paciente. E por que o PMMA se tornou um tema tão polêmico na estética? A gente viu até o caso da Mayra Card no rosto, a gente conhece aí o caso de algumas famosas que vieram falar sobre. Por que ele virou tão polêmico? O PMMA ele sempre foi polêmico, Saori, a verdade é essa, né? Eu acredito muito que, assim, as pessoas esquecem, né, eu tô te falando realmente por estudar todos os produtos, que o PMMA, ele é um dos preenchedores mais antigos que a gente tem na medicina, né? E a gente usa ele em outras áreas que não são propriamente estéticas, por exemplo, como reconstrutor de calota craniana, reconstrutor facial, as próteses oculares, cardíacas, ortopédicas são feitas, né, muitas vezes do PMMA. E depois de um tempo, isso foi graças, vamos dizer, a um cirurgião plástico que ele é alemão, que é o Dr. Lemperli, ele começou a observar que o PMMA usado como preenchedor, ele trazia alguns benefícios, né? Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos existe o PMMA, mas a formulação dele é um pouco diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Só que, entretanto, o PMMA, e teve já muitos médicos que usaram, né? Quando ele veio inicialmente para o Brasil, ele não era um produto tão purificado como a gente fala. Então, a gente tinha muitas intercorrências, que é principalmente aqueles nódulos inflamatórios, doloridos, e, consequentemente, os médicos pararam de usar.
ele foi reformulado, ele passou realmente por alguns critérios de produção, mas essa fama de todas as intercorrências, elas ficaram. Ficou. E muita gente ainda confunde o PMMA com o silicone industrial, que é um produto proibido, e o hidrogel, que você vai lembrar, principalmente da André Surak, né, que também tem um comportamento diferente. O hidrogel ele chegou a ser autorizado pela Anvisa temporariamente, né, mas depois deles observarem que ele não era um produto semi-permanente, mas sim permanente, e que gerava muitos quadros de infecção, ele foi realmente restringido ao uso.